E aí pessoal, tudo bem? Bom, eu trago mais uma vez um tutorial aí para vocês de mecânica, dessa vez tratando da relação de transmissão dos câmbios da linha Volkswagen. E a ideia é passar uma visão geral para vocês do funcionamento desses câmbios e também passar um pouquinho da relação de transmissão dos câmbios mais utilizados em toda a linha, passando desde a linha dos Volkswagens quadrados, né? Paraty, Saveiro, Gol, Voyage e Santana, passando também para os novos carros da linha G2 e G3, como o Gol e Paraty, e voltando um pouco falando dos Fuscas, né? E toda a linha Fusca Variante, Brasília, SP2 e a TL também. Então, para começar, eu mostro para vocês esse vídeo que apresenta o funcionamento do câmbio, sendo que na parte superior dele nós temos a alavanca que faz a mudança das engrenagens de primeira a quarta. Esse câmbio é um câmbio de 4 marchas, né? E logo abaixo, então, esse eixo que fica no meio do vídeo mostra o eixo principal, que contém as engrenagens de acoplamento e os sincronizados. E, por último, na parte inferior, é o eixo secundário, que contém as 4 marchas mais a ré. Nesse câmbio a gente pode ver da direita para a esquerda. Então a primeira engrenagem à direita fica a ré, e aí partindo para a esquerda, a primeira, segunda, terceira e quarta marchas. Então quando o motor é ligado e o carro está embreado, a gente pode ver que não há transmissão de torque para o motor, na verdade a saída para a direita do vídeo aí, né? Então toda a engrenagem do câmbio está girando, mas não está transmitindo torque para a parte direita do câmbio, que transmitiria o torque então para as rodas ou para o diferencial do veículo, né? Mas quando então é engatada aí a primeira marcha, a gente pode ver que o câmbio agora passa a girar completamente, inclusive aquela engrenagem à direita que não estava movimentando, né? E aí passando a transmitir o torque que vem do motor, acoplado ali pela embreagem, passando pelo câmbio e indo em direção, então, ou às juntas homocinéticas, né, do carro ou ao diferencial. A relação de primeira marcha nesse carro é de 3,51 para 1. Isso quer dizer, então, que para cada 3,51 voltas no pinhão, a coroa gira uma volta completa. E aí, então, a gente tem a relação de torque na primeira marcha. Logo em seguida é acoplada a segunda marcha, e aí a gente passa a ver qual que é o funcionamento do câmbio. Então aí está desenhado quais engrenagens estão atuando, né? E a relação entre elas, 2,18 para 1. E aí então a gente tem a relação de torque. Acoplando então a terceira marcha, o movimento que passa a ter o câmbio um pouco mais rápido na rotação e as engrenagens que são acopladas. E aí em quarta marcha, é a velocidade mais alta do câmbio e a proporção de relação é de 1 para 1. Então não há conversão de torque entre a coroa e o pinhão, fazendo então com que o câmbio trabalhe em uma taxa de transmissão de 1 para 1. Então é isso, pessoal. Esse é o funcionamento básico aí do câmbio de 4 marchas, né? Lembrando então que se você notar logo à direita da árvore secundária, a gente vê que a engrenagem da ré funciona sempre ao contrário das engrenagens de primeira a quarta, justamente para fazer o movimento reverso quando você engata ela, né? Então é isso. Agora passando um pouco mais a relação de transmissão em si, a gente apresenta aí uma primeira tabela, onde nós vemos vários tipos de câmbio aí da linha Volkswagen, que equiparam tanto a linha Fusca, alguns da linha quadrada como Gol e Paraty, Passat também, Voyage, Santana e Saveiro, sendo que, se vocês notarem, a relação do diferencial aí é praticamente igual para toda a linha, né, de câmbios do Volkswagen. Então, tendo ela 37 para 9, mudando somente nos câmbios PL, que é 36 para 7, e no câmbio PVD, que é de 35 para 9. Então, essa relação é entre o número de dentes das engrenagens e mostra que a Volkswagen então foi bastante econômica na construção desses câmbios, né? Já com relação às marchas, elas mudam bastante de câmbio para câmbio, sendo que os principais utilizados na linha dos Volkswagens quadrados dos anos 80 aos anos 90
foram os câmbios PS, PV e PX, que estão evidenciados aí com um quadrado azul, sendo que o câmbio mais longo da linha começou a sair em 84, equipando o Santana 1.8, era o PS. O câmbio intermediário saiu no Voyage 85 e nos Gols também, que é o da sigla PX. E nos Santanas pós 87 saíram com o câmbio PV e todas as suas variações, né? Esse câmbio mais curto, então, da linha Volkswagen no caso. E aí, tratando então dos câmbios da linha Gol e Saveiro também, segunda e terceira gerações, nós temos uma tabela aí que mostra o diferencial aí do motor do Gol e Saveiro 1.0 8 válvulas, que possui uma relação de coroa-pinhão de 43:9. E aí, logo em seguida, então, a relação de marchas e o diferencial do Gol, que veio equipado com o motor 1.0 16 válvulas turbo, onde a relação de marchas, né, no caso mais longa dessa linha mais nova aí da Volkswagen, só que o diferencial continua com 43:9, justamente porque o que altera então aí a relação de marchas são as engrenagens aí de primeira a quinta, que tem a relação coroa-pinhão bastante diferente de um carro para outro. E aí, passando então finalmente para o câmbio da linha Fusca, um dos câmbios mais procurados aí até hoje são aqueles que equiparam os Volkswagen SP2, que era um câmbio que tinha a quarta marcha um pouco mais longa e o diferencial em toda a linha Volkswagen se manteve aproximadamente em 31/8. Teve apenas algumas variações aí de diferencial que eu trato no vídeo que eu abordei os câmbios da linha Fusca, mas com a chegada aí do motor 1600 torque, toda a linha, né, passou a ser equipada com esse diferencial de 31/8. Bom, pessoal, então é isso. É um tutorial um pouco mais técnico, né, que passa algumas informações aí bem gerais mesmo sobre o funcionamento do câmbio da linha Volkswagen e dando ênfase aí para os diferenciais, né, desses câmbios. Espero que vocês tenham gostado aí e até o próximo vídeo. Um abraço.